Fala pessoal do CPIURES, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus Oliani, sou professor do CPIURES no curso de resolução de sentenças. Alguns de vocês aí que já tiveram a primeira aula comigo, que a gente resolveu aquelas questões de alienação fiduciária, não é? E hoje eu estou vindo aqui gravar esse vídeo porque surgiu uma dúvida a respeito sobre a lei do distrato, né? Uma dúvida que até eu pensei que já estava sanada, e acabou que essa semana esse assunto voltou aí a infernizar a gente, principalmente no meu trabalho. Houve uma divergência entre os meus colegas e eu acabei falando, opa, mas espera aí, eu achei que eu estudei direito o tema e deixa eu estudar melhor isso. E aí eu lembrei que eu tinha escrito uma coisa no meu blog e que acabei acrescentando algumas informações adicionais, tá bom? Eu mesmo não tinha conhecimento da questão de ordem, descobri quando fui ler a íntegra do RESP de Santa Catarina, que foi o RESP Paradigma, para se fixar a tese essa 971, que trata da acumulação da cláusula penal com o lucro cessante, tá bom? Então, foi aí que eu descobri que o STJ, os ministros abriram uma questão de ordem para falar sobre a vigência da lei do distrato. Tá? Então eu vou tentar aqui rapidamente colocar um pouco dos meus argumentos e do que eu escrevi. Eu até estou elaborando um artigo para escrever sobre isso, e para o concurso, vou voltar aqui esse vídeo para o concurso, tá bom? Talvez esse vídeo seja grande para o Instagram não, para o WhatsApp, mas eu vou tentar mandar mesmo assim, tá bom? Então vamos lá, ó. É o seguinte, aplica-se ou não a lei dos distratos aos contratos que foram firmados antes da sua vigência, mas que ainda estão irradiando efeitos, não é? Então pensa numa situação, em 2016 o sujeito fez um compromisso de compra e venda de bem imóvel e em 2017 ele entrou na justiça para rescindir esse compromisso de compra e venda, tá bom? Aí o recurso foi afetado, ficou suspenso, em 2018 veio a lei do distrato e agora está com você ou comigo para a gente proferir uma sentença aí, tá certo? E aí, aplicamos ou não a lei do distrato nesse caso? Então veio o STJ e falou o seguinte, olha, existe uma divergência, uma questão de ordem, a gente precisa ver se aplica ou não a lei, tá bom? E aí eles falam e fundamentam o porquê da não aplicação para o julgado que eles estão fazendo, que é o quê? Tese 971, que é a acumulação da cláusula penal com as perdas e danos. Então eles vêm e falam o seguinte, olha, a regra é que a lei que vige na época do contrato, ainda que o contrato produza efeitos para o futuro, é a lei que tem que regulamentar o contrato. Beleza, isso aí está na lei de introdução, está nas doutrinas do ato jurídico perfeito e acabado, né? A gente vai lá no artigo 6º da lei de introdução às normas de ordem brasileira e descobrimos aí essa disposição. Isso, quando a gente estuda contratos, a gente estuda isso para careca de saber. Se o contrato foi feito em 2016, ainda que ele seja de trato sucessivo, as regências do contrato irão obedecer aí à lei de 2016. Beleza. Então eles falam o seguinte, olha, a cláusula penal ela é uma condição suspensiva contratual. Tá? Lembram aí da condição termo de cargo? Ele fala o seguinte lá na questão de ordem, olha, o sujeito ele não adquire o direito, mas ele adquire o quê? O seu exercício, né? Então, ou seja, a partir do momento em que o contrato fixa uma cláusula penal, né, há uma condição suspensiva que é a inadimplemento. E aí o sujeito ele pode exercer, ele tem garantido o exercício desse direito, mas não o quê? A aquisição desse direito. Então, tem que resguardar isso com a lei anterior. É isso que o STJ fala. Por isso que o meu colega de gabinete, ele falou assim, não, Matheus, eu li e entendi que o STJ quis dizer o seguinte, e aí até foi o que eu disse quando eu falei no zap para vocês, que a lei do distrato não se aplica à cláusula penal acumulada como cessante, para o que nós estamos julgando agora, ou seja, ainda que o caso, o contrato seja de 2016, a ação de 2017, e o STJ agora, afetando os recursos, esteja jogando isso em 2019, e a lei seja de 2018, para o nosso RESP, que nós vamos fixar a tese, nós não vamos aplicar a lei do distrato. Mas isso não quer dizer que possa ser aplicada a lei do distrato aos contratos que foram firmados anteriormente. Tá? É o que o meu colega pensa. Tá bom?
Eu li lá na questão de ordem e vi que tem um tema, olha, ele fala, o que nós temos que decidir aqui? O ministro fala, aplica-se a lei de distrato aos contratos anteriores? Ele não fala sobre cláusula penal acumulado com lucros cessantes, tá bom? Então, pelo que eu entendi e li, o STJ está bem inclinado pela fundamentação a dizer não se aplica aos contratos anteriores a lei do distrato, tá bom? Porque ele fala o seguinte, você aplica a lei anterior, lá, ele fala lá na questão, a fundamentação, princípio da irretroatividade mínima, a lei civil não vai retroagir, nós temos que aplicar a lei da vigência do contrato e não a lei nova, tá bom? Essa é a fundamentação. E aí eu vou dar um pouco da minha opinião, tá? Beleza, eu concordo plenamente com isso, tá? Estou de acordo com o que o STJ falou. Se fosse, por exemplo, para nós falarmos de uma situação em que existia uma lei que regulamenta o caso e agora existe uma outra lei que modificou essa para regulamentar o caso. Aí sim nós estamos falando do que o STJ está falando. Ou seja, eu tinha uma lei que tratava do compromisso de compra e venda de imóvel na planta. Essa lei tratava de prazo de tolerância, essa lei tratava de multa compensatória, de cláusula penal moratória, de retenção, não é? De possibilidade de acumular ou não. E aí tem um contrato que foi celebrado sobre a égide dessa lei. Beleza. Correu aqui um andamento, tem um processo judicial e agora nós vamos ter aqui uma lei nova, a lei do distrato, que modificou essa lei e trouxe disposições novas. Aí nós estamos falando o que a STJ está falando, não é que a doutrina clássica fala. Não, o contrato, embora esteja radiando efeitos aqui, nós vamos aplicar aquela lei da época do contrato. Isso eu não discuto, isso na prova vocês estão careca de saber. A questão que eu discuto, que é a minha posição, é que nós não temos aqui, nesse período, uma lei que regulamenta o compromisso de compra e venda de imóvel na planta. Nós temos jurisprudências. Jurisprudências do STJ e diversas jurisprudências dos tribunais, cada um decidindo de um jeito. E aí correu aqui e nós viemos ter uma lei nova de distrato que regulamenta uma questão inteiramente nova, tá bom? Essa que é a minha divergência com o STJ. Eu entendo que essa lei nova não trata de disposições existentes. Ela acrescentou disposições novas que eram decididas pela jurisprudência aqui, tá bom? Então nós temos uma lei nova que contraria uma jurisprudência do STJ, principalmente, que regulamentava os contratos criados nessa situação. Então, na minha opinião, a partir do momento que o contrato nasce com ausência de lei regulamentando o seu tema, nós não podemos dizer que uma lei nova que surge durante a vigência desse contrato, ele está produzindo efeitos, essa lei nova que não tinha regulamentação aqui não possa implicar aqui, tá bom? Basicamente é o seguinte, olha, eu fixei um compromisso de compra e venda onde há uma cláusula de tolerância que fala que eu vou ter uma cláusula de prorrogação de entrega de 200 dias úteis, por exemplo, tá bom? Esse contrato foi 16, 17 judicializou, ficou suspenso, STJ fala que é 180 dias corridos, e aí vem uma lei, que é a lei do distrato, e fala que são 180 dias, beleza? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, aqui a gente não tinha uma lei que regulamentava, no meio vem uma jurisprudência, e aqui nós temos uma lei. Qual que nós vamos aplicar? Não pode retroagir essa lei num contrato que está em vigor, porque a lei anterior... Mas qual lei que é anterior que vai vigorar aqui? Não tem, entendeu? E é isso que eu queria que vocês entendessem, é por isso que eu estou gravando esse vídeo, tá bom? Então, o que é a posição que, em tese, quem seguiu o STJ, pelo que ele fundamentou, vai falar? Tem que prevalecer o que o STJ decidia aqui, porque era o que estava vigorando, porque não tinha lei. E somente para os contratos posteriores à lei do distrato é que vão se aplicar a lei do distrato, tá bom? Por que, eu vou falar um pouco, por que eu entendo, Matheus, defendi que aplica-se a lei do distrato? Bom, a primeira coisa é que a ausência de lei, não tem uma lei que regulamenta aqui o contrato anterior, então desprovido de lei legal, não tem que retroatividade, não tem que falar que revoga alguma coisa anterior, então aqui é uma situação nova, desprovida de regulamentação jurídica e que essa situação nova vai atingir porque o contrato está em vigor. É isso que eu estou falando. E não tem surpresa. Você fala, mas surpreendeu. Surpreendeu por quê? Onde que está a regulamentação desse sujeito? Está na jurisprudência, mas a jurisprudência não dá, não vincula, não é? Ela não é obrigatória. A jurisprudência é o norte a ser seguido. Então eu não posso falar assim, não, eu tinha garantido aqui uma questão, porque o STJ decidia assim,
O STJ, a jurisprudência do STJ, do STF, de que qual tribunal for, não vincula. Ela não obriga ninguém, ela pode mudar, ela é cíclica. Um dia pode o tribunal decidir de um jeito, daqui a 2 anos muda a orientação. Eu não vi aí o Supremo fazer isso com a prisão em segunda instância? Então, vinculou? Não vincula nada, né? Então, assim, eu não posso dizer que aqui a relação jurídica está garantida pela jurisprudência do STJ. Tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu fundamento é o seguinte. No Código Civil, o artigo 2045, eu anotei aqui, 2045, tem uma disposição que fala o seguinte, olha, para o Código Civil. Os contratos que foram redigidos antes do Código Civil se submetem à lei anterior, beleza, Código 16. No entanto que os efeitos desse contrato vão se submeter ao Código de 2002. Tá bom? E o parágrafo único fala. E ainda mais quando infringir uma função social. E aí nesse contrato nós temos diversas funções sociais aí, não é? Por quê? Porque o jeito que estava caminhando para se decidir a questão do atraso de obra era uma questão de inversão de valores, porque o consumidor estava se enriquecendo. E se enriquecendo demais até. Ele ganhava na indenização até um outro apartamento. Ou seja, ele já ganhava o que ele recebeu e ainda de indenização ele ganhava um valor equivalente a outro apartamento. Isso é inversão de valores. A partir do momento que eu compro um apartamento na planta e torço para esse apartamento atrasar, porque vai ser mais rentável receber indenização do que o próprio apartamento, isso é uma inversão de valor. Não pode acontecer isso, a ordem econômica não permite esse descalabro, não dá. Não dá para a gente aceitar, e o judiciário não pode acobertar esse tipo de questão. Tá? Nós não podemos pensar que o sujeito que receberia um apartamento no prazo e colocaria esse apartamento para alugar, é mais vantajoso para ele torcer para atrasar, porque ele vai ter o dobro do valor que ele receberia alugando. Então não dá para a gente pensar isso. E é por isso que veio aí até a lei, esqueci a lei, Declaração dos Direitos da Liberdade Econômica, que alterou o 422, alterou o artigo 50 do Código Civil. Por quê? Porque nós estamos sofrendo o quê? Um viés na função social, e essa lei veio para dar uma mexida nisso. Então, cuidado, gente, assim, para o concurso fechar, para fechar, e para o concurso, sim. Se o seu examinador te indagar numa prova de sentença, se você tiver que redigir essa prova de sentença, ou numa prova oral, você vai falar o quê? Eu estou com o STJ. O STJ, na questão de ordem do repetitivo 970, disse que não se aplica a lei dos traços aos contratos anteriores. E aí você vai, faz isso certinho, segue a jurisprudência do STJ, termina sua prova oral, toma posse, depois você vira juiz e faz o que você quiser. Você adota o posicionamento que você quiser, que é a sua convicção. Tá? Eu sempre, quando dou aula de súmula de direito privado, falo: não dê murro em ponta de faca. O que é isso? Não contrarie jurisprudência pacífica do STJ. Por quê? Porque você onera o jurisdicionado, você faz que ele leve o recurso dele até lá para o STJ mudar o que você decidiu. Então, assim, vamos evitar isso para onerar o jurisdicionado, prejudicar isso. Mas tem certas questões que nós não podemos permitir, porque nós, dos juízes de primeiro grau, é que vamos modificar essa situação, fazendo a jurisprudência, fazendo com que o tribunal entenda o que a gente está decidindo, concorde com a gente e evite subir os recursos aí, porque firmam a jurisprudência, tá certo? Então, assim, eu espero que seja suficiente esse vídeo para a gente aí poder solucionar a dúvida. Se ficou dúvida ainda, se eu falei muito rápido, se eu pulei alguma coisa, né, porque eu estou gravando aqui rapidamente isso para vocês. Se surgir alguma dúvida, me manda um e-mail, tá? Mateus Zuliani, o Z da zebra aí no final, @hotmail.com. Beleza, gente? Bons estudos e estamos à disposição aí para qualquer dúvida que vocês tiverem. Um abraço.